confia e de repente, do nada, você olha o resultado, olha aqueles 6 números que você apostou, compara com o jogo que você fez, compara com o resultado. Aí o que você faz? Calma aí que eu não estou acreditando nisso. Deixa eu conferir isso aqui. Bem-vindos ao vídeo. Aqui no canal nós falamos sobre educação financeira, investimentos, desenvolvimento pessoal, odontologia, que é a minha profissão, e como viver uma vida simples, mas com dinheiro no bolso. Prazer, meu nome é Jorge Gonçalves, criador do canal, e let's bora para mais um vídeo. Vamos imaginar o seguinte cenário. Você é um apostador assíduo, toda semana, todo mês, religiosamente, vai lá, faz seu jogo, faz sua fé, confia. E de repente, do nada, você olha o resultado, olha aqueles 6 números que você apostou, compara com o jogo que você fez, compara com o resultado. Aí o que você faz? Calma aí que eu não estou acreditando nisso. Deixa eu conferir isso aqui. Aí você vai lá, confere de novo os números que você jogou, comparando com os números que deu. Aí você olha e fala: ganhei R$1 bilhão. É sobre isso que nós vamos conversar nesse vídeo. O que você faria se isso acontecesse com você? Obviamente, né? O que você faria se você não infartasse? Já pensou? Você precisando de dinheiro, com a vida enrolada, cheio de dívidas, cheio de sonhos, cheio de vontade, sem muita perspectiva de vida? Olha aquilo e percebe que sua vida, do nada, ela deu uma reviravolta e você agora é um bilionário. O que você faria se você não infartasse? Se o seu coração não aguentasse toda aquela pressão, toda aquela euforia? Né? Se o seu coração suportasse, o que você faria? É sobre isso que nós vamos conversar nesse vídeo, pessoal. Tá? Galera, gente, assim, além da gente conversar o que você faria, brincadeiras à parte, mas a gente sabe que alguém vai ganhar esse valor, né? Se não ganhar esse valor todo, esse valor vai ser dividido e nós teremos alguns milionários, né? Logo por aí. Ou nós teremos um único ganhador que vai ser um bilionário. E, querendo ou não, eu queria conversar com vocês aqui um bate-papo muito legal sobre esse assunto, onde eu vou abordar com vocês alguns temas aqui, tá? Quais os temas que eu vou abordar com vocês? Obviamente que quero deixar bem claro, necessariamente eu não vou seguir essa ordem, tá? Mas sobre o que a gente vai conversar aqui? O que você vai fazer quando ganhar esse prêmio? O que você faria se você ganhasse esse prêmio? Outra coisa, porque muitas pessoas, após ganhar na loteria, ganhar um prêmio muito grande, muito relevante, um valor muito grande, essas pessoas, depois de algum tempo, elas perdem tudo. Então esse é o assunto que a gente vai abordar aqui também. Outro assunto que eu quero conversar com vocês é, vocês ganhando esse valor de 1 bilhão, quanto que ele vai render? Eu vou trazer para vocês aqui 2 exemplos. Um exemplo seria vocês investindo esse valor no Tesouro Selic. E por que eu trouxe esse primeiro exemplo sendo o Tesouro Selic? Porque a gente sabe que Tesouro Selic é um dos investimentos de renda fixa, né? É um investimento de renda fixa e é o mais seguro que nós temos. Porque nós estamos emprestando o dinheiro para o governo, né? Então investir aí no Tesouro Direto, tá? Que basicamente aí rende, tem como referência a taxa Selic, ok? E o outro investimento é a poupança. E por que eu trouxe a poupança para vocês? Porque a poupança eu acredito não, é o que a maioria das pessoas investem hoje em dia, tá? Se você parar para perguntar, a maioria esmagadora das pessoas tem dinheiro investido em poupança, ok? Então, quanto que renderia esse dinheiro investido em poupança? Tá? A gente vai conversar sobre isso também. Outra coisa, cara, se você ganha esse dinheiro,
Você continua trabalhando ou você para de trabalhar? A gente vai bater esse papo aqui também, beleza? Outra coisa, pessoal. Cara, se tu ganha esse dinheiro, você conta para sua família? Ou você vai manter em segredo, ou vai contar só para aquelas pessoas mais próximas e simplesmente vai sumir e vai curtir a sua vida de bilionário? Vamos conversar sobre isso também, tá? E outra coisa, cara, vamos lá. Quando eu conversei com vocês sobre o que você faria com esse dinheiro, é com relação a investimento, tá? E além do investimento, o que você faria com esse dinheiro? O que você compraria? Como seria a sua vida? Quais seriam os bens que vocês iriam comprar? Vamos conversar sobre isso também, ok? E galera, esse vídeo eu quero que tenha uma interação entre mim e vocês. Eu quero saber o que passa pela cabeça de vocês. Cara, porque assim, quem joga, né? Eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu nunca joguei, tá? Eu não tenho o hábito de jogar. Eu nunca joguei em nada. Nunca apostei em nada. Nada. Eu não gosto dessas coisas de aposta, tá? Respeito quem gosta, tá? Mas eu nunca apostei. Mas assim, eu acredito que todo apostador, todo mundo que faz sua fezinha ali, pensa no prêmio e já pensa assim, pô, se eu ganhar, eu vou querer fazer isso, eu vou fazer aquilo. Então, eu quero que tenha essa interação entre mim e vocês, sabe? Quero que vocês deixem aqui nos comentários o que vocês fariam com esse dinheiro, como seria a vida de vocês, quais são seus sonhos, suas metas, seus objetivos, como você lidaria com esse dinheiro. Deixa aqui nos comentários, beleza? Então, vamos lá, galera, foi o que eu falei para vocês, não necessariamente eu vou seguir essa ordem, ok? Mas a primeira coisa que eu quero conversar com vocês, primeira coisa, cara, por que muitas pessoas, depois que ganham esse tipo de prêmio, tá? Depois de um tempo perde tudo. Eu quero que vocês deixem aqui nos comentários se a opinião de vocês meio que combina com a minha, tá? É a mesma opinião, mas eu acredito o seguinte, por que eu acho que muitas pessoas que ganham esse tipo de prêmio, depois de um certo tempo, cara, tá zerado de novo, volta a estaca zero? Primeiro, porque a maioria das pessoas, elas estão condicionadas a consumir, a comprar, tá? E além de consumir e comprar, muitas pessoas não estão acostumadas a pensar no dia de amanhã. Tem muita gente que pensa assim, cara, caixão não tem gaveta, né? Muita gente fala isso, caixão não tem gaveta, então para que eu vou ficar guardando dinheiro? Para que eu vou ficar investindo? Vai que eu morro amanhã, eu nem curti minha vida. Tem muita gente que pensa isso, não pensa no dia do amanhã. Só que assim, se você parar para analisar, é muito mais provável que você esteja vivo amanhã do que você esteja morto, ok? Então, você precisa se organizar financeiramente, precisa fazer o seu pé de meia, precisa guardar um dinheiro, precisa investir um dinheiro, para futuramente você começar a usufruir disso, né? Você montar uma estrutura financeira que vai te trazer uma segurança no futuro para você. Por quê? Quando você tiver lá seus 60, 70 anos, você vai ter a mesma condição e estrutura física para poder trabalhar na profissão que você exerce hoje? Talvez não. E será que lá na frente, se você não tiver uma estrutura financeira legal para te dar um suporte, para te dar uma condição, você vai conseguir viver a mesma vida que você vive hoje? Por isso que é muito importante, né, você colocar na ponta do lápis e analisar se realmente vale a pena você pensar no futuro. Para mim vale, tá? Eu sou o tipo de pessoa que eu penso muito no futuro, mas a maioria das pessoas não pensam. E, juntamente com isso, vem esse problema. E além das pessoas não pensarem no futuro, cara, elas não têm noção nenhuma de investimento. Não tem noção nenhuma de onde alocar o seu patrimônio, quais são os melhores investimentos, quais são os tipos de investimentos. Tá? Muitas pessoas só acham que existe poupança, mas existe um universo muito grande com diversas opções muito melhores que poupança e mais seguras que poupança e que rendem muito mais que a poupança. Entendeu? Então, quando uma pessoa que ela tem um pensamento, esse pensamento que eu conversei com vocês de não guardar patrimônio, de gastar tudo, de não ter um controle financeiro, de não ter uma organização financeira, não ter nada disso, o que vai acontecer? Ela recebe um patrimônio desse e, cara, ela quer abraçar o mundo. Como ela não tem controle financeiro, não tem organização financeira, cara, depois de um tempo, não tem mais patrimônio. E outra coisa que esse tipo de pessoa coloca na cabeça também, essas pessoas, elas acham que o dinheiro nunca vai acabar. E galera, todo dinheiro pode acabar,
Obviamente que dependendo de como você administra esse dinheiro. Então, todas essas pessoas que ganharam um prêmio, né, milionário, e perderam tudo, foi justamente por conta disso que conversei com vocês. Porque não tem esses predicados, sabe? Não pensa da maneira correta que tem que pensar. E eu não culpo essas pessoas, tá? Muitas pessoas dessas às vezes vieram de família humilde, família simples, não teve muita orientação, muita ajuda, então ficou perdido no mundo e acabou confiando em outras pessoas que sabiam menos ainda e acabaram deteriorando o patrimônio, ok? Então eu acredito que muitas pessoas perdem todo o seu patrimônio, tudo aquilo que ganhou por conta desse tipo de conduta. E aí, o que vocês acham? Deixa aqui nos comentários, ok? Então vamos lá. Segunda coisa que eu quero conversar com vocês, galera. Vamos lá, vamos pensar aqui. Tá, você ganha um dinheiro desse. O que você faria com esse dinheiro? Você ia abrir uma empresa? Você ia botar na poupança? Você ia investir em algum outro tipo de renda fixa e renda variável? Você ia pedir orientação de alguém? Vamos imaginar uma pessoa que é assim, que ela não tem muito conhecimento de investimento, tá? Eu acredito que o certo dessa pessoa seria o seguinte. Primeira coisa, cara, não confia nos outros. Não confia. Não confia. Ser bem sincero, galera, até se você for em banco conversar com um gerente, cara, toma muito cuidado, tá? Pessoas de família também, seus familiares, toma muito cuidado também. Analisa muito bem quem você vai ouvir e quem você não vai ouvir. Por que eu digo isso? Porque, cara, quando você ganha um dinheiro desse, meu irmão, vai aparecer gente de tudo que é lado querendo dar palpite, querendo receber um pouquinho dessa fatia, desse bolo gigantesco que você recebeu. E essas pessoas vão começar a dar palpite, falar, ah, fulano, faz isso, faz aquilo, abre esse tipo de empresa, ah, vamos fazer uma sociedade, ah, bota no banco, ah, investe nisso, investe... Cara, vai vir uma chuva de informações em cima de você, várias pessoas que nada sabem querendo dar palpite, sabe? Então toma muito cuidado. Tem dúvida? Cara, por mim, ser bem sincero, eu tenho um certo tipo de conhecimento em investimentos, mas cara, mas se a pessoa não tem, pega o dinheiro, bota na poupança e pronto, vai viver de rendimento. E obviamente, toma cuidado para você não perder todo o seu patrimônio, né? E aí, o que você faria se você ganhasse? Você iria ouvir seus familiares? Iria dar oportunidade? Iria dar brecha? Iria abrir empresa? O que vocês iriam fazer? Outro assunto que a gente vai abordar aqui agora. Cara, se você ganha, vou até ir riscando aqui, cara, porque pelo que a gente já falou, né? Porque isso aqui é basicamente um bate-papo, né? É um bate-papo que eu quero ter com vocês. Cara, se você ganha R$1 bilhão, você para de trabalhar? Você iria continuar trabalhando se você ganhasse? Ou você ia pensar assim, cara, não vou trabalhar nunca mais na minha vida, agora eu só vou viver de rendimento. E aí, o que você faria? Ou você iria trabalhar, ficar num sapatinho, para ninguém saber que você recebeu esse valor? Você iria continuar mantendo a sua vida ali, quietinho, trabalhando para não mudar a rotina? Ou você iria continuar trabalhando? Porque tem gente que pensa assim, cara, fiquei bilionário, consigo viver bem, mas eu não vou fazer mais nada da minha vida? Eu só vou viajar? Tem gente que não consegue fazer isso, tá, pessoal? Conheço pessoas não bilionárias, tá? Oxe, não conheço nenhum bilionário, né? Muito longe disso. Mas eu conheço pessoas que têm alguns milhares, alguns milhões. E assim, cara, essas pessoas poderiam parar de trabalhar, poderiam de fato somente viver com os rendimentos, passar o resto da vida viajando, e essas pessoas não param, cara, não param de viajar, porque pensa assim, cara, se eu parar de viajar, se eu parar de trabalhar, eu acho que eu vou infartar, eu vou morrer, vou me sentir um inútil, né? Tem gente que pensa assim. Vou falar por mim, eu penso assim, sabe, eu trabalho muito, invisto meu dinheiro, tenho muito controle financeiro e organização financeira, busco a minha liberdade financeira, busco construir um patrimônio que de fato me dê um rendimento, uma rentabilidade que custei todas as minhas despesas, que me permita poder parar de trabalhar. Eu busco esse tipo de patrimônio, mas eu não me vejo parando de trabalhar, cara. Não me vejo, pessoal. Não sei vocês, tá? Mas não me vejo. Eu acho que se eu ganhasse R$1 bilhão, eu acho que eu continuaria trabalhando. Eu acho, tá, pessoal? Porque uma coisa é você achar, outra coisa é você estar naquele cenário, você do nada receber R$1 bilhão, ver que seu rendimento é absurdo e
só quer viver a vida, só quer curtir, né? Só quer aproveitar os anos que te restam de vida, mesmo que sejam muitos anos ou mesmo que sejam poucos anos. Mas diz aí, fala pra mim, o que você faria? Você pararia de trabalhar ou você continuaria trabalhando? Quero saber, hein? Outra coisa, pessoal, que eu quero perguntar pra vocês. Cara, isso aqui é complicado, né? Vamos lá. Você contaria pra sua família que você se tornou um bilionário ou você ficaria quietinho? Porque a gente sabe, né, pessoal, quando você ganha um patrimônio desse, se você ganhar um patrimônio muito menor que isso aqui, já vai começar a aparecer parente de um parente que você nem sabia que existia, pessoas que nem você sabia que existia, que era da sua família, vai aparecer para querer, né, um pedacinho, foi o que eu falei, um pedacinho da fatia desse bolo que você recebeu. Aí vai começar a aparecer parente pedindo ajuda, parente que fala, tal fulano precisa de cirurgia, aí você vai ajudar, não vai ajudar, parente que está querendo abrir empresa, aí te pede uma ajuda financeira para entrar de sócio, começa a aparecer um monte de ideia, pessoal, um monte de parente ia aparecer na sua vida. Mas e aí, o que você faria? Você iria contar para sua família, você realmente ia abrir para sua família a sua nova condição financeira, ou você iria ficar num sapatinho, não iria contar para todo mundo, iria tentar restringir o máximo possível de pessoas que iriam saber, ou você ia contar para todo mundo e tipo assim, não vou sair ajudando todo mundo não, porque nem todo mundo merece ajuda. Como é que você iria fazer? Deixa aqui nos comentários para eu poder saber, pessoal. Deixa aqui nos comentários que eu fiquei curioso para saber o que passa pela sua cabeça. Beleza? Deixa aí. Vamos lá. Outra coisa que eu quero conversar com vocês aqui. Vamos lá, pessoal. Assim, você ganhando 1 bilhão, o que você compraria? O que na sua vida iria mudar? Qual o seu sonho? Quais os seus objetivos? O que esse 1 bilhão pode proporcionar? É nesse ponto que a gente tem que tomar muito cuidado, tá? Porque muitas pessoas, quando recebem um prêmio desse, ou um prêmio até menor, começa a querer comprar tudo aquilo que não podia. Então a pessoa vai lá, recebi 1 bilhão, vou comprar uma mansão, agora vou me mudar, vou morar numa mansão. Vou comprar alguns carros, aí você compra o primeiro carro de luxo, aí você não está muito satisfeito, compra outro carro de luxo, aí você começa a ostentar, né? Aí você compra uma mansão, você precisa montar uma equipe para cuidar, né? Aí precisa lá de várias faxineiras, jardineiro, enfim, você tem que montar uma equipe para cuidar da sua nova casa, né? Do seu novo lar, porque sozinho você não vai dar conta de agora você é um bilionário, né? Você não vai querer varrer, passar pano, principalmente em uma mansão. Então você vai precisar de pessoas para fazerem isso para vocês. Só que quando você compra uma mansão, querendo ou não, você tem que saber que contas viram. Ou seja, você tem que pagar o IPTU, que vai ser absolutamente caro. Você tem todas essas pessoas, né, que você tem que pagar, né, todos os seus funcionários, as pessoas que trabalham na sua casa. Então tem que pagar salário, 13º, férias. Se você compra carros de luxo, né, e além de pagar os funcionários, você também tem as contas, despesas, né, conta de luz, água, essas coisas. Outra coisa, se você compra carros de luxo, você tem que entender o seguinte, o carro, além de caro, você tem que pagar para manter. Então você tem que pagar ali IPVA, IPTU, IPVA, seguro, manutenção e revisão do carro, entendeu? E não é só de um carro. Quem compra um carro de luxo compra vários. Aí você tem que manter todos esses. Outra coisa, você agora é um bilionário. Então talvez eu vou querer comprar uma lancha, vou querer comprar um iate, um jet ski. Ou então eu vou querer comprar uma outra casa de praia ou uma casa de campo. E aí você tem custo também. Ou então agora você é um bilionário, provavelmente você vai ter novas amizades, né? Aí você vai querer fazer o quê? Você vai querer fazer viagens. Porque agora, dependendo da sua cabeça, eu não quero mais trabalhar. Então agora eu vou viver a minha vida, eu vou curtir. Vou viajar o mês inteiro. Aí você viaja, tem que gastar. Só que você não vai viajar sozinho. Você vai levar pessoas, você vai levar sua família, né? Você quer gente para ir junto com você, para aproveitar, para poder usufruir isso tudo junto com vocês. Aí você vai levar família. Aí levando família é mais gasto.
Outra coisa, lá na sua mansão você não vai morar sozinho, pô, você vai querer levar sua família também, né? Tirar aquelas pessoas que estavam ali na dificuldade, ou até alguns parentes mais distantes, para poder dar movimento na mansão, você vai querer levar todo mundo, você vai querer pagar plano de saúde para todo mundo, você vai querer comprar do bom e do melhor para todo mundo. Isso tudo tem despesa. Então é aí onde as pessoas perdem todo o patrimônio. Entendeu, pessoal? Então, um dos principais pontos que faz com que as pessoas perdem o patrimônio é não administrar corretamente. Aí eu te pergunto, o que você faria se você ganhasse esse valor? O que você compraria? Como você compraria? Ou você não compraria? Como é que seria isso? Tá bom, pessoal? Isso que eu queria saber. E aí, galera, vem o seguinte. Cara, você ganhou R$1 bilhão. O que você faria com esse dinheiro? Você colocaria ele na poupança? Como é que você investiria esse dinheiro? Eu coloquei 2 exemplos aqui para vocês que eu quero explicar de forma bem rápida para a gente finalizar o vídeo por aqui, tá? O primeiro exemplo que eu dei para vocês aqui é, se vocês pegarem esse R$1 bilhão e investirem no Tesouro Direto, tá? Tesouro Selic, ok? Tá rendendo aí 15% ao ano, tá? Porque Tesouro Direto tá ligado diretamente a Tesouro Selic. Então, se vocês pegam esse 1 bilhão e investem no Tesouro Direto, que rende 15% ao ano, vocês vão ter aí, bruto de rendimento, 150 milhões no ano. Então, esses 1 bilhão investidos no Tesouro Direto, onde rende 15% ao ano, vai te dar aí 150 milhões por ano bruto. Quando eu falo bruto, é sem descontar imposto, ok? Só que quando você pega esses 150 milhões, ele vai dar mais ou menos aí 12,5 milhões ao mês, né? Então, vamos lá. Então, vamos pegar aí esses 150, só para confirmar, galera. Você pega esses 150 milhões e divide por 12. É isso aí. 12 milhões e meio por mês. Só que esses 12 milhões e meio por mês, a gente tem que descontar o imposto de renda, tá? E o imposto de renda, para a renda fixa, ele geralmente ali, até coloquei aqui, ó, ele tem uma tabela regressiva. E como é que funciona essa tabela regressiva? Essa tabela regressiva é de acordo com o tempo que você deixa o dinheiro aplicado, tá? Antes de fazer o resgate dele, ok? Então, se você deixa esse dinheiro lá até 180 dias, você vai pagar 22,5% de imposto. Se você deixa de 180 dias a 360 dias, você vai pagar 20% de imposto. Se você deixa de 360 a 720 dias, você vai pagar 17,5%. Agora, se você deixa de 720 dias, ou seja, são 2 anos para mais, você vai pagar 15% de imposto. Então, o que eu coloquei aqui? Eu coloquei o pior dos cenários, galera. Pior dos cenários. Que é o quê? É descontando 22,5%. Ok? Cara, se você pega esses 12 milhões e meio e você tira 22% e meio, você vai receber 9 milhões e meio por mês. Líquido para você gastar. Cara, como é que você faz para gastar 9 milhões e meio por mês? Cara, a pessoa tem que ser muito descontrolada financeiramente para conseguir acabar com um patrimônio desse. Ok? Se você pega esses 9 milhões e meio e divide por 30 dias, você tem aí 166 mil reais para gastar por dia. Cara, é dinheiro pra cacete, meu Deus. É dinheiro pra caramba. Não, negativo. Esses 9 milhões e meio dividido por 30, você tem 316 mil reais por dia para poder gastar. Pô, galera, é dinheiro com mais de 300 mil reais por dia para gastar. Tem que ter muita força de vontade, né? Não sei nem como é que faz para gastar isso por dia. Isso é bem sério. E nunca vou saber, né? Eu acho. Aí, vamos lá, pessoal. Então, primeiro exemplo que eu dei para vocês aqui é esse dinheiro investido no Tesouro Direto, ok? Segundo exemplo que eu vou dar para vocês aqui, galera, é esse dinheiro investido em poupança. Fala para mim, o que vocês fariam? Vocês prefeririam colocar esse dinheiro no Tesouro Direto ou na poupança?
Por que eu resolvi trazer a poupança aqui para vocês? Porque se a gente parar para pensar, foi o que eu falei no início do vídeo, a grande maioria das pessoas só tem noção da poupança como forma de investimento. Muitas pessoas não têm noção nenhuma que existe CDB, que rende 100% CDI, não tem noção nenhuma que existe tesouro direto, não tem noção nenhuma que você pode investir em renda variável, fundos imobiliários, ações, não tem noção nenhuma que você pode dolarizar os seus investimentos, investir fora do país, uma parte, para poder diversificar patrimônio. Então muitas pessoas não têm noção. Então pode ter certeza, é muito provável que o ganhador disso aqui, ele vai colocar o dinheiro na poupança. E não tem problema nenhum, pessoal, não tem problema nenhum, tá? É um bom investimento, digo assim, para a pessoa que não sabe nada, é um bom investimento. Pelo menos ela vai se sentir segura, ok? Tá, e se você pega esse 1 bilhão de reais e você coloca na poupança, galera, a poupança, ela tá rendendo aí, a poupança ela tem duas formas de rendimento. O rendimento dela é de acordo com a taxa Selic. Quando a taxa Selic está acima de, até coloquei, acima de 8,5%, a poupança vai render 0,5% mais o TF, né, que é a taxa o TR, que é a taxa referencial. Agora, se a Selic ela está abaixo ou igual a 8,5% ao ano, a poupança vai render 70% da taxa Selic mais o TR, que é a taxa referencial, ok? A gente sabe que a taxa Selic hoje ela está em 15% ao ano, ok? Se ela está em 15% ao ano, então foi o que eu falei para vocês. A poupança ela vai render ali 0,5%. Aí mais o TR, que é a taxa referencial, mas isso aí eu não vou trazer para vocês porque o TR é uma taxinha muito baixinha, tá? Nem faz muita diferença. Aí você pensa, você pegou esse 1 bilhão, colocou na poupança, a poupança é isenta de imposto de renda. Cara, esse 1 bilhão vai te render por mês aí 5 milhões de reais. Então, mesmo que você pegue esse 1 bilhão, coloque na poupança, você vai receber de rendimento 5 milhões por mês. E aí? Fala pra mim. Ainda é um bom dinheiro, né? E esses 5 milhões por mês, se a gente pegar e dividir por 30, cara, você tem 166 mil reais para poder gastar por dia. É muito dinheiro, né? E é isso aí, pessoal. Aí fala pra mim. Se você ganhasse, o que você faria com esse dinheiro? Deixa aqui nos comentários que eu queria saber e tenho certeza que além de mim, muitas outras pessoas também vão querer saber. Beleza? E é isso aí, pessoal. É isso que eu queria conversar com vocês. Espero que vocês tenham gostado desse assunto. Torço para que esse ganhador saia logo para que a gente tenha mais um bilionário aí, né? Mais um bilionário aí no país, beleza? Grande abraço para vocês. E se gostaram do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, deixa aqui seus comentários e até o próximo vídeo. Valeu!